Eu gosto muito de todos os gêneros cinematográficos, praticamente. Eu acho que em cada um deles sempre tem um bom filme, tanto para assistir quanto para recomendar, né? Todos os gêneros cinematográficos nos oferecem bons filmes, boas produções cinematográficas. Mas sem dúvida um gênero que eu sempre gostei, desde a minha juventude, é o gênero do terror, né? Terror como o terror slasher, onde um serial killer persegue suas vítimas, gerando assim sequências criativas ali, né, de susto, tensão, né? Temos bons exemplares como a franquia Pânico e a franquia Sexta-feira 13, né, que transformaram as figuras do Ghostface e do Jason em verdadeiros ícones desse tipo de terror. Mas com certeza o terror que me agrada, né, que sempre me agradou, é o terror sobrenatural, né? E talvez o melhor exemplo do terror sobrenatural, né, aquele terror envolvendo casas mal assombradas, seres fantasmagóricos, né, seitas que mexem com o ocultismo, especialmente a filmes com histórias com possessões demoníacas, né? Talvez dentro desse tipo de terror, o terror sobrenatural, um que é até hoje referenciado, elogiado, né, que muita gente cultua, é sem dúvida o clássico de 1973, dirigido pelo William Friedkin, O Exorcista. É um filme que basicamente ele definiu o conceito desse tipo de terror, né? E com uma fórmula que foi imitada, foi referenciada, não apenas no passado, mas até os dias de hoje, né? Um filme que realmente, além dele definir esse tipo de terror, ele foi inspirador para muitas outras obras que vieram depois, né? Obras como, por exemplo, Invocação do Mal 1 e 2, né, dirigidos pelo James Wan. Até mesmo Invocação do Mal 3 traz um pouquinho disso, né, mas eu destaco realmente os dois primeiros filmes ali do universo Invocação do Mal dirigidos pelo James Wan. O Exorcismo de Emily Rose, que ele não trabalha apenas com o conceito do filme de possessão, mas também ele traz uma história, um filme de tribunal. E os dois elementos se misturam muito bem para trazer um filme que trabalha constantemente com a dúvida, né? Pode ser, como pode não ser. Então, é um perfeito exemplar disso, né? Então, tantos outros, tantos outros filmes que se utilizaram dessa fórmula, né? Do sobrenatural com possessão demoníaca ali, iniciada pelo Exorcista, estabelecido a partir de O Exorcista, né? Tantos e tantos outros filmes, né? Incluindo esses que eu citei, trabalharam muito bem com a fórmula. E por mais que seja filmes que eu gosto, né? Tanto esses citados como outros, né? Vez ou outra eu acabo encontrando um filme com essa pegada que realmente agrada. Até então eu não tinha encontrado nenhum filme inovador, né? Porque querendo ou não, O Exorcista iniciou isso e vários outros filmes utilizaram a mesma fórmula depois, né? Então tudo que veio depois de O Exorcista não trazia nada inovador, nada realmente diferenciado, né? Bons filmes, mas trazendo mais do mesmo. E felizmente o filme que eu trago hoje não é assim. Ele trabalha com essa fórmula, mas ele tem criatividade, ele tem conceitos novos, ele tem conceitos diferentes que até então eu não tinha visto, né? Dentro do gênero desse tipo de filme, com essa fórmula. E me agradou bastante, cara. Eu falo do filme Entrevista com o Demônio, que realmente, cara, é muito diferenciado, muito inovador em vários aspectos, mesmo que apresente essa fórmula, né? O terror sobrenatural, possessão demoníaca. Então, apesar de tudo, é um filme realmente que tenta ser diferente, né? Tenta ser diferenciado e ele consegue. E ele consegue. Mas de cara ele causa um estranhamento, porque você inicia o filme imaginando que já vai dar de cara com uma história aí envolvendo o sobrenatural e você se depara com uma espécie de mini documentário apresentando o personagem principal, né? O personagem que é muito bem vivido, muito bem interpretado pelo ator David Dastmalchian. Eu acho que é esse o nome dele. Ele é um ator muito bom, né? Pra quem não conhece, ele esteve presente em filmes que me vem de cabeça, que ele esteve presente, que ele fez boas participações ali. Eu destaco Esquadrão Suicida, a versão do James Gunn, né? Ele tem uma participação muito bacana ali. E até mesmo o Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, onde a participação dele é menor, porém bastante significativa. Ele é um ator talentoso, ele é um ator que tem um carisma, que tem presença, né? E aqui ele é protagonista e ele segura o filme muito bem. Então, já nos primeiros minutos ali, nos seus 5 a 10 minutos, o filme trabalha como uma espécie de mini documentário, apresentando o personagem, apresentando sua história, estabelecendo sua figura importante, né? Querendo ou não, ele, dentro da história do filme, ele era um
famoso apresentador de televisão, né, de programa de auditório ali dos anos 70, uma figura realmente muito famosa, muito celebrada, e esse inicinho, né, como um documentário serve para apresentar muito bem o personagem e faz de maneira muito competente. A partir de então, o filme ele traz alguns diferenciais, como o fato dele. Primeiro, ele trabalha com uma fórmula até então conhecida, né? Que é a chamada fórmula, o conceito da filmagem, a gravação que estava perdida e foi encontrada, né? Outros filmes trabalharam muito bem com isso, né? Outros filmes trouxeram isso muito bem. Um exemplo de cabeça que me vem é A Bruxa de Blair, que aterrorizou várias pessoas, né? Com o conceito de uma gravação que estava escondida, né? Que vai ser apresentada para o público, né? Trazendo imagens perturbadoras, imagens chocantes, né? Então, A Bruxa de Blair talvez seja um dos exemplos mais famosos trazendo isso, essa pegada, né? Mas outros filmes mais antigos também trabalharam com isso, né? Como o clássico trash Holocausto Canibal, né? Um filme duro, um filme difícil, pesado, visceral, mas que trabalha muito bem com essa fórmula das imagens, das gravações encontradas que vão ser mostradas para o grande público. Então são dois bons exemplares, né? E o filme, a partir depois da sua abertura, trabalha com o conceito, com essa ideia, né, da filmagem, da gravação encontrada que vai ser exibida para o público, né? E é justamente a edição de um programa, né? Um programa especial de Halloween desse personagem, do David Dastmalchian. Nossa, é complicado o nome dele, mas é isso aí. É isso aí. E então o filme se desdobra todo nos acontecimentos dessa edição de especial de Halloween do programa de auditório dele ali, né? Dos anos 70, onde a grande promessa é trazer uma jovem que está supostamente possuída por uma entidade demoníaca, né? E o filme trabalha com essa fórmula aí, né? E de novo trazendo uma fórmula conhecida que gerando a dúvida, né? Uma fórmula que foi bem utilizada no filme, por exemplo, O Exorcismo de Emily Rose, né? Pode ser como pode não ser, essa jovem pode estar ou não possuída, né? Então o filme trabalha com essa dúvida. Inclusive, um dos personagens ali que está no programa vendo isso, né? Ele é cético, então ele basicamente ele trabalha, ele é a personificação do público cético, né, que não acredita nessas coisas, como é meu caso, porém no cinema funciona, né? E o filme trabalha com essa questão, né, com essa dúvida, né? Mas até que chega esse momento, ele faz um bom trabalho em construir a atmosfera, né? Todos os preparativos, construir a atmosfera, a premissa até chegar esse grande momento onde essa jovem vai aparecer e mostrar, né, para poder gerar aquela dúvida no público, se ela pode ou não estar sobre uma possessão demoníaca. E é muito bem feito, cara. A história é muito bem desenvolvida, como eu falei, a atmosfera é muito bem construída. Até chegar nesse momento, nossa, realmente o filme tem um nível de imersão muito grande. Você fica já desde os primeiros minutos ali, né? Desde daquela abertura muito boa, já icônica, na minha opinião, né? Até os desdobramentos para chegar ali no momento da possessão. O nível de imersão, a carga imersiva desse filme é muito grande. Realmente, você mergulha, você fica ali extremamente interessado na história, né? Não, não tem como. Não tem como. O nível de imersão é realmente muito grande, né? É uma pena que, assim, é muito bem construído, né? Os dois atos ali, né? Trabalhando com essa atmosfera, com o conceito da sugestão, do pode ser como pode não ser. É uma pena que ali no desfecho do terceiro ato, né? Pelo menos seus 20 minutos finais, o filme deixa isso um pouco de lado, né? Aquela atmosfera sugestiva, né? O conceito da sugestão, da dúvida, né? A gerar dúvida no espectador. É uma pena que no final ali é um pouco deixado de lado. Não que comprometa, porque eu gostei do desfecho do filme, mas sem dúvida que aquela atmosfera sugestiva, que gera dúvida ali, construída, muito bem construída no decorrer dos dois primeiros atos, é deixada um pouco de lado, né? Basicamente é deixada de lado no desfecho da história, né? Que ainda assim é boa, é surpreendente, mas destoa um pouquinho, né? Mas como eu falei, nada que comprometa, porque no geral o filme é muito bom, ele realmente me surpreendeu de maneira positiva, né? Outros aspectos que merecem ser comentados, né? O design de produção, né? Como é um filme que a história se passa ali durante os anos 70, né? Apresentando
um programa de auditório televisivo ali da década de 70, o design de produção, a cinematografia, trabalhos como maquiagem, figurino, a cenografia, tudo é muito bem trabalhado, muito bem construído para gerar essa sensação de que estamos vendo uma filmagem, uma gravação de um programa de auditório da década de 70. E realmente, visualmente o filme é muito bonito, muito impressionante, né? É um filme que ele é atmosférico, né? Ele trabalha, ele tem seus momentos, especialmente lá pro desfecho, ele tem o seu lado mais gráfico, né? Com a violência um pouco mais gráfica, mas até então o filme trabalha apenas com a sugestão, com a atmosfera, né? E é assim que um bom filme de terror tem que fazer, trabalhar com a sugestão, com a atmosfera, né? Despertar a imaginação do público, né? Aí que tá a graça desses filmes. E até chegar ao desfecho, o filme faz isso muito bem, né? É um filme muito bem dirigido, um filme muito bem dirigido, né? Muito bem produzido. O ator, né? O ator principal, o David Dastmalchian, ele está muito bem. Ele está muito bem. Ele realmente ele segura o filme nas costas. Então é isso. É um filme atmosférico, um filme sugestivo, que perde um pouco isso no ato final, mas ainda assim é um filme que trouxe uma surpresa muito boa pra mim, né? Por trabalhar com uma fórmula conhecida dentro do terror sobrenatural, né? Ele traz elementos ali conhecidos do grande público que está acostumado a esse tipo de filme, mas ainda assim é criativo, ele tenta ser diferenciado, né? Só a ideia, a própria ideia, o conceito da história ali, né? É, a filmagem ali, o conceito do programa televisivo e tal. Então é um diferencial. Realmente a fórmula traz um conceito diferenciado ali que eu gostei bastante. Eu realmente gostei bastante. É um filme que, embora trabalhe com o conhecido, o convencional, ele ainda tem coisas novas, coisas criativas, diferentes para mostrar, né? Atmosférico, tenso, realmente manipulador, imersivo. É um filme muito bacana, cara. Uma grata surpresa dentro desse tipo de terror. É um filme que eu recomendo muito, que vale muito a pena ver, né? Com boas atuações, bem produzido, bem dirigido. É um filme muito legal. Realmente uma grata surpresa dentro desse tipo de terror que vale muito a pena conferir.